Alô você, eu me chamo Michel, estamos aqui para falar sobre Enem. Pessoal, hoje nós teremos o resumo da matéria de História. Então eu estarei mostrando aqui o que foi que eu aprendi no dia de hoje. Segundo dia hoje, pessoal, dia 2, 363, até o Enem. Pessoal, a história ela é dividida em história geral, que é a história que engloba todo mundo, e a história do Brasil. Então a gente vai iniciar com a história geral, e aí depois, quando a gente finalizar a história geral, a gente começa a história do Brasil. Hoje, pessoal, eu consegui aprender que possui uma linha do tempo. A história, ela só é definida como história a partir da escrita. Então existe uma linha do tempo e só é considerado história a partir do surgimento, da criação da escrita. E antes da escrita é definido como pré-história. Então pré-história, tudo aquilo que acontece antes da criação da escrita, e a partir da criação da escrita nós temos a história propriamente dita. Então vamos fazer aqui uma linha do tempo, pessoal. História propriamente dita, a partir do surgimento da escrita, que acontece 4000 antes de Cristo. E antes nós temos o que? Pré-história. Após o surgimento da escrita, nós temos a história propriamente dita. Ela é dividida em quatro grandes períodos, pessoal. Quais são esses períodos? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a idade até os dias atuais. A Idade Antiga começa a partir do 4000 a.C. e vai até o ano 476. Deu uma bugada aqui, mas voltou. Então nós temos aqui a Idade Antiga. Ela é também definida como Antiguidade. Então, quando a gente vê Idade Antiga ou Antiguidade, a gente já tem que entender que se trata do período a partir da escrita, surgimento da escrita, 4000 a.C., até o ano 476. E aí também tem algo que aconteceu, que foi a queda do Império Romano do Ocidente. Então, em 476 houve a queda do Império Romano do Ocidente. A partir disso, pessoal, se inicia a Idade Média. A Idade Média também é chamada de período medieval.
Então, se falar do período medieval, a gente sabe que está falando da Idade Média. E a Idade Média ela vai até o ano de 1453 e aconteceu a tomada de Constantinopla pelos turcos. Ao longo das aulas, pessoal, a gente vai se aprofundando em cada fato, cada um desses fatos que aconteceram. A partir de 1453 começa o período chamado de Idade Moderna. E a Idade Moderna ela vai até o ano de 1789 com a Revolução Francesa. E a partir de 1789 até os dias atuais, nós temos, vou fazer aqui em cima, a Idade Contemporânea. Então vamos recapitular. História só é considerada história a partir da invenção da escrita, que acontece 4000 a.C. E antes da escrita é definido como o quê? É definido como pré-história. E aí a história ela é dividida em 4 grandes períodos. Idade Antiga, também chamada de Antiguidade. A Idade Média, também chamada de Medieval. A Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E aí nós temos grandes acontecimentos que dividem cada um desses períodos, o início e o fim deles. Para a gente finalizar, pessoal, eu quero só explorar um pouco essa pré-história. Só um breve resumo, pessoal, para a gente ter um entendimento do que aconteceu, como era a vivência do ser humano nesse período. A pré-história é dividida em 3 períodos. O período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Então vamos lá, paleolítico, neolítico e a idade dos metais. Pessoal, nesse período paleolítico, o ser humano ele vivia nômade, ou seja, ele não vivia fixo em uma determinada área. Então ele ficava mudando o local em que ele sobrevivia, mudava de tempos em tempos. Então a primeira característica é essa, ele era nômade. E por que ele era nômade? Porque ele ainda não dominava a agricultura, ou seja, ele vivia da caça, vivia da pesca. Então havia essa necessidade dele estar mudando a sua casa, mudando, né, a área que ele morava de tempos em tempos. Nesse período também destaca-se as artes rupestres. Então aqui o ser humano ele já começa a introduzir a arte rupestre nas cavernas. Passando do período paleolítico para o neolítico, pessoal, o período neolítico nós já temos
a sedentarização do ser humano. Ou seja, já não tinha mais a necessidade do ser humano ser um nômade, de estar mudando, mudando a sua localidade. E por que ele se sedentarizou? Porque ele começou a dominar a agricultura. Então o ser humano percebeu que quando ele comia uma determinada fruta e jogava os restos daquela fruta em uma determinada área, ali nascia com o tempo, após chuvas, períodos de chuvas e sol, ali nascia várias plantas. Então a partir daí ele começou a dominar a agricultura, e aí já não tinha mais necessidade dele estar mudando de local. E o último período da pré-história é a Idade dos Metais. Então o ser humano agora começa a dominar os minérios, começa a dominar o ferro, começa a dominar outros minérios, e aí ele começa agora a fabricação, né, das suas ferramentas de metais. Então esses 3 grandes períodos da pré-história. Apenas um resumo de cada um deles. E é isso, pessoal. A gente introduz a história com a linha do tempo, entendendo, né, que história, isso é considerado história a partir da escrita, 4000 a.C. A história propriamente dita ela é dividida em 4 grandes períodos. E nós temos também a pré-história, né, dividida nesses 3 grandes períodos com as suas características. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham aprendido algo e valeu, falou!